Arthur Lira está em uma disputa com a Petrobras e essa guerra está bem longe do fim, porque o preço do combustível está a R$ 7,00 em alguns postos e na semana passada o presidente da Petrobras, o Joaquim Luna, esteve no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, para discutir e explicar os preços, por que está tão alto. E Arthur Lira, em um determinado momento, falou que a Petrobras precisaria dividir os seus lucros com a população. E soou como se fosse uma possibilidade de intervenção estatal dentro da empresa. Ou seja, o Arthur Lira está querendo virar a Dilma, por acaso? Porque foi isso que Dilma fez. E foi exatamente essa intervenção de Dilma na Petrobras que fez com que a empresa passasse por todos aqueles problemas financeiros lá por 2013, 2014. Não tem nada a ver com corrupção, nada a ver com corrupção. E esse é o grande problema de nós termos uma sociedade despolitizada, porque aquilo que aconteceu na Petro foi uma questão política. E a corrupção, claro, teve corrupção na Petro? Teve, mas não foi suficiente para derrubar o caixa e colocar em dificuldade a saúde financeira da Petro. Tanto que a Petro existe, está aqui até hoje, e não foi a corrupção, porque o que acontece? A Petro, ela é um monopsônio. O que é um monopsônio? Ela é um único comprador. Então a empresa, ela compra toda a gasolina que vem de fora do país é comprada pela Petro. E a Petro, ela repassa, ou seja, ela revende essa gasolina para os postos do Brasil. E pelo fato de ela ser o único fornecedor de gasolina para os postos, ela pode colocar o preço que ela quiser. Então se ela comprar a 10, ela pode vender a 9. Pode, claro, ela pode fazer isso. Ela coloca o preço que ela quiser. E foi exatamente isso que Dilma fez lá em 2013, 2014. Para conter a inflação, Dilma comprava gasolina a 10, por exemplo, e vendia a 9. Então toda vez que a Petrobras realizava uma venda, ela tomava prejuízo. E é por conta dessa operação que a Petro tomava prejuízo que o caixa começou a reduzir e a Petro começou a encontrar problemas financeiros. Aí você vai me perguntar, mas por que a Petro fazia isso? Porque a Petrobras, ela é uma empresa estatal. Tem economia mista? Porque tem ações vinculadas à bolsa, tem investidores privados? Tem, mas ela é uma empresa estatal. E empresas estatais têm como primeiro objetivo não o lucro, mas sim o bem-estar da população. Então, se a Petrobras precisar ser sacrificada para gerar bem-estar na população, essa é uma das prerrogativas. E aí nós podemos discutir politicamente se é viável, se não é, coisas do tipo. Mas faz parte de uma das prerrogativas de qualquer empresa estatal sofrer prejuízos em detrimento do bem-estar do povo, porque a principal função de uma empresa estatal é servir ao povo. E agora Arthur Lira começa novamente a colocar essa discussão na jogada. Olhem só essa informação do radar da Veja. A guerra de Lira com a Petrobras está só no começo. Chefe da Câmara está de olho na gigantesca insatisfação do país com a alta de preços dos combustíveis e do gás de cozinha. É uma questão eleitoreira por parte do Arthur Lira? Sim, é uma questão eleitoreira. O problema é que fazer qualquer tipo de interferência nos preços da Petrobras, como Dilma fez por um governo de direita, como o governo Bolsonaro, fica mais difícil, porque foge ao escopo de um governo que se diz liberal. Ah, o Bolsonaro não é liberal, o Bolsonaro não é de direita, não importa. O que importa é que o governo ele se coloca como liberal. Paulo Guedes se coloca como sendo alguém liberal. Então é um governo visto por todos como sendo um governo liberal. E fazer essa interferência na Petrobras é bem mais complicado. A guerra de Lira com a Petrobras está só no começo e vai piorar bastante nas próximas semanas. O chefe da Câmara, de olho na gigantesca insatisfação do país com a alta de preços, gasolina R$ 7,00 e gás de cozinha R$ 135, decidiu adotar o tema como uma prioridade do Legislativo. Em ano pré-eleitoral, não é preciso dizer que os colegas de parlamento abraçaram com força a discussão. Na Câmara, muitos parlamentares concordam com o que disse o chefe do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre a Petrobras repassar rápido demais os reajustes puxados pelo dólar. A discussão encabeçada por Lira, que flerta com a interferência política na estatal, deve exigir mais viagens a Brasília do chefe da estatal, Joaquim Luna. Enquanto o governo de Jair Bolsonaro nada faz nessa área, governadores começaram a reduzir impostos e estabelecer benefícios como o Vale Gás de João Dória. Essa diferença de atuação gera comparações no eleitorado, que torna os aliados de Bolsonaro menos populares nas bases. O problema é que o consumidor ele já está estabelecido com a gasolina, com o preço atual da gasolina. Então mesmo que haja qualquer tipo de interferência do governo, os postos, que são os vendedores finais, eles não vão reduzir o preço tanto assim. Vou dar um exemplo para você, vamos supor que o imposto seja zerado.
E o imposto, ele acaba incidindo num aumento de 10%, ele corresponde a 10 centavos do preço. Então, se a gasolina está a R$ 5, por exemplo, 10 centavos desse valor vem dos impostos. Isso é só um exemplo, tá? Para a gente poder discutir isso. Vamos supor que o governo zere os impostos. Então, de R$ 5 tira 10 centavos, a gasolina teria que ir para R$ 4,90. Mas os postos não fazem isso. Ao invés de repassar todo esse valor para o consumidor final, os postos retiram 8 centavos do preço e vendem a R$ 4,92, ao invés de vender a R$ 4,99. Ou seja, eles reduziram, mas não o suficiente para compensar aquela redução dos impostos. Então, teoricamente, acaba aumentando inclusive o lucro dos postos. Tá? Então, quando nós já absorvemos, já interiorizamos os preços, fica muito difícil reduzir os valores para patamares anteriores. Então, essa medida de redução de preços, de tentativa de intervenção, pode ter algum tipo de impacto? Pode, mas é um impacto muito pequeno, porque o consumidor ele já se estabeleceu, já se estabilizou, já interiorizou os atuais valores, tá bom? Então, essas interferências do governo, elas podem ter impacto, mas não todo o impacto que poderiam ter. Eu gostaria só de trazer essa introdução para vocês desse assunto, que nos próximos dias, nas próximas semanas, pode ficar cada vez mais pegado. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.